Bom dia, feliz sábado, bom dia igreja, quem está presente aqui, bom dia também você que está nos assistindo pela internet. Nós estamos aqui mais uma vez na recapitulação, no estudo da nossa lição, e hoje, como é o final da semana de oração jovem, que está uma bênção, quem está acompanhando aí tem visto isso, nós temos a presença aqui de dois jovens, né? Dois jovens professores da classe jovem aí, que vão estar nos ajudando então a entender um pouquinho melhor aquilo que nós estudamos nessa semana. Então, só para você entender, você que está nos assistindo aí, o tema da lição jovem agora, a lição jovem traz sempre um tema diferente da lição dos adultos, há algum tempo já está assim. Então, nós vamos tentar aqui mesclar um pouco. Então, tem algumas perguntas que estão na lição jovem, mas o tema tem a ver também com a da lição de adultos. Essa semana a lição jovem fala sobre evangelismo, fala sobre alcançar as pessoas, fala sobre colheita, como levar as pessoas para o reino dos céus. Um tema muito parecido que nós vimos na lição dos adultos também. Então talvez vai ter uma pergunta ou outra que você não vai ver na lição dos adultos, porque essa pergunta se refere à lição dos jovens, mas o assunto, o contexto é o mesmo e nós vamos ser muito abençoados com isso também. Ok? Então para isso nós temos aqui nossos dois convidados especiais. O Mateus, para quem não conhece, Mateuzinho. Bom sábado aí, pastor. Quem está aqui presente também, bom sábado. Quem está assistindo, prazer em estar com vocês. Muito bem. E o Marlon, grande Marlon, quer dar um alô também, pessoal? E Marlon? Bom sábado a todos também, né? Um prazer e uma saudade imensa que a gente estava da igreja, principalmente participando da Escola Sabatina também. Muito bem. Vamos lá então? Nós temos aqui algumas perguntas muito interessantes para nós estudarmos juntos nessa manhã. O nosso tempo aí voa, e nós vamos então para a primeira pergunta. A primeira pergunta eu vou fazer para o Mateus, e ela está relacionada com a lição dos jovens, que trata justamente desse assunto, de evangelismo, de alcançar as pessoas, de missão. E a pergunta é a seguinte, Mateus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 12, talvez você vai querer ler aí para os nossos amigos, Jesus aqui, ele dá um convite, na verdade, um envio à missão. E aqui há um termo aqui no original que significa essa missão, esse envio, e esse termo é ekbalo. E a pergunta é a seguinte, o que significa esse termo aqui? Pergunta teológica, rapaz. O que significa esse termo ekbalo e como esse termo explica a essência da nossa missão hoje? Então, pastor, o verso é o 2, na verdade não é o 12, estava lendo aqui que... Ah, é o 2? É o 2, é o 2. Ah, hoje eu vou ler certo. aqui para quem não tiver Bíblia consigo. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande, é o termo o ekbalo, mande, trabalhadores para a sua seara. E esse termo a gente lê mande, mas na realidade ele não é tão sutil quanto ele parece. Um exemplo disso é quando a Bíblia fala que Jesus expulsava os demônios, o termo ekbalo é usado também, como é um negócio mais violento assim, e a tradução do grego é algo que se arremessa, se joga com força, com velocidade. E eu acho que vamos falar já disso no João 4 depois, a história da mulher samaritana, e esse texto está relacionado à explicação do ekbalo. Contextualizando, Jesus encontrou uma mulher samaritana num poço, ela ficou encantada com o que ele tinha dito e foi chamar o pessoal da cidade. Enquanto isso, Jesus teve uma conversa com os discípulos e eles chegaram para Jesus e perguntaram assim: ô Jesus, o que tu vai comer hoje? O que a gente vai comer? E Jesus, ele olhou para eles: esses caras não entenderam nada ainda. Eles não veem que tem uma oportunidade aqui de chegar em gente que talvez nunca tenha ouvido falar do Evangelho, da Bíblia, e eles estão preocupados com comida. E daí, quem quiser acompanhar, João 4,34. O que é importante mesmo, Jesus diz, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, a missão de Deus. E no verso 35, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E essa ideia do ekbalo se encaixa muito bem aqui. Ontem, a gente viu aqui um vídeo do Vini, ele está até aqui na igreja, me tocou realmente. Ele disse assim: as pessoas elas estão perdidas, elas estão morrendo na nossa frente e a gente não está fazendo nada. E esse foi o que Jesus quis passar para aqueles que iam levar a mensagem. Que as pessoas que não tinham mais tempo, que as pessoas estavam se perdendo, eles tinham que fazer. Ele diz aqui, os campos estão maduros. Então não era para ficar se enrolando, não era para ficar, apesar da comida ser uma necessidade, se tu colocar numa balança a comida com
a alma de uma pessoa, a salvação de alguém, é muito mais importante a segunda, né? E isso que Jesus passou. Que está maduro, as pessoas estão prontas para receber, mas está faltando gente. Então, tu que vai levar, vai rápido, que está acabando o tempo. E tu tem que cumprir essa missão, que é o que realmente importa. Muito bom, Mateus. Essa expressão me chamou a atenção nesse estudo, porque é uma expressão que reflete uma intensidade e uma força, né? Deus não está apenas nos convidando para nós levarmos pessoas a Cristo, para nós pregarmos o Evangelho, é como se Deus estivesse nos empurrando. E aí ele usa o contexto da seara. Eu achei muito interessante isso, porque, imagina, não sei se talvez tenha algum agricultor, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos muitos agricultores. O nosso forte aqui, financeiramente, é a agricultura. Agora imagina um agricultor que a sua plantação está na hora certa de colher. Está pronta, aquele é o momento exato. Se demorar alguns dias, algumas semanas, vai perder a plantação. Vai estragar o produto, o grão vai ficar maduro demais ou vai apodrecer. E aí agora ele tem uma plantação enorme pela frente, pronta para colher, mas não tem quem faça isso. E é esse o sentido que Deus quer dizer. Olha, tem muitas pessoas que estão sedentas, tem muitas pessoas que querem conhecer o Evangelho. A seara está pronta. Ela está madura, ela está na hora de colher. E também para tu não se preocupar tanto contigo, se preocupa com os outros, né? Vai atrás dos outros, não das tuas necessidades, mas do que os outros estão precisando que eu vi, né? Exatamente. Tem outro ponto interessante que eu achei ali, pastor, que tá na lição dos jovens. Tá? Ele trouxe um exemplo assim para falar sobre essa palavra do mandar, né? O equibalo, que fez um exemplo como se fosse mísseis balísticos. Quem leu a lição de jovens está escrito lá. Ou seja, se vocês imaginarem, quando a gente vê em filmes, né, cenas assim, quando mísseis caem, eles devastam tudo, né? Então, assim, claro que não num sentido negativo, a gente tem que trazer isso para o sentido positivo, né? Ou seja, quando a gente pede ali, no verso diz, né, para que a gente rogue ao Senhor que mande trabalhadores, como se fossem mísseis, né, caindo e trazendo grande impacto. Acho que esse é o cenário que a gente pode tomar. Esquece o negativo e pensa no positivo. Mas que nem o pastor falou, não vir assim pessoas com aquela, né, com aquela vontade, com aquela lentidão para trabalhar na seara, mas vir com força mesmo, com vontade de devastar no sentido positivo, né? Você já está tacando a seara. De pregar o Evangelho em grande escala. Isso, exatamente. Porque, como diz o verso, né, a seara é o quê? Grande, né? Tem muita coisa para se fazer. Como o pastor disse, tem muita gente, tem pouco trabalhador. É por isso que a gente precisa trazer, pedir para que venham mais pessoas, né? Acho que mais nesse... Muito bom, muito bom. É o míssel do Evangelho, né? Olha só que coisa legal. E quando a gente vai para a nossa lição dos adultos, por exemplo, a gente vê o mesmo tema. Olha que fantástico. Deus fez com que tudo se encaixasse, né? E o tema da lição dos adultos é justamente isso, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Olha só que interessante. O cristão, ele está no mundo, claro, porque ele também faz parte dessa sociedade, mas ele está no mundo com um propósito. E esse propósito é ser um verdadeiro missionário, é conquistar pessoas para o reino dos céus. E o interessante é que tudo isso que Deus nos pede a fazer, que Cristo nos pede a fazer, que nós vimos aí nessa primeira pergunta, quando nós vamos estudar a lição dos adultos, por exemplo, a gente vê que eram atitudes que o próprio Jesus fazia. Jesus, ele não foi apenas um camarada que quando esteve aqui, foi uma Madre Teresa Calcutá da sua época. Não fez apenas ações sociais, não foi apenas um cara queridão. Não, ele transformou e impactou a vida das pessoas. E não apenas impactar, de transformar no sentido de receber uma cura, ou de receber um alimento, mas impactar e transformar para o reino dos céus. E aqui é uma coisa muito interessante que a gente vê na lição, que Jesus ele tinha algumas estratégias. Ele não fazia do seu evangelismo, do seu momento de pregação do evangelho, algo comum, tipo assim, hoje se der eu falo do reino dos céus para alguém. Hoje se sobrar um tempinho, talvez eu abençoe alguém. Não, essa era a prioridade da agenda de Deus. Marlon, nos ajude a entender um pouquinho mais a respeito daquilo que a lição trabalhou nessa semana. Qual era a estratégia evangelística de Jesus? O que Jesus fazia para alcançar as pessoas? A gente pega como exemplo aqui na lição de domingo, né, dos adultos, quem estudou a lição ali. Aí tem 2 pontos que eu quero trazer, porque a gente tem ali principalmente que é a história da mulher samaritana, né, que o Mateus trouxe ali o iniciozinho, um pouco, e eu vou falar um pouco também mais sobre isso. Primeiro exemplo que ele mostra aqui na lição,
é o seguinte, que a gente nunca deve descartar lugares, né, culturas ou pessoas, pensando que talvez esses lugares não vão receber a palavra de Deus, não estão preparadas ou não querem. É o primeiro exemplo que essa história vem nos trazer, que é o que Jesus fez. Aí eu já vou entrar também daqui a pouco na como é que ele tratava, né? Isso aqui já faz parte. Vocês lembram na história da mulher samaritana, do poço, né? Que Jesus e os discípulos estavam indo em uma direção lá, e Jesus resolveu parar ali perto de Samaria, no poço, né? E um pouquinho do contexto, o pastor pode me corrigir se não estiver certo, mas vocês lembram que na época os judeus e os samaritanos tinham uma rixa, tinham uma separação muito grande entre os dois povos, né? Por questões de princípios religiosos, tinham, né? E vocês sabem que os judeus, não sei se eu posso falar que odiavam os samaritanos, não gostavam dos samaritanos, enfim. Vocês lembram até a parábola que Jesus contou do bom samaritano, né? Que foi o único que atendeu lá. Mário, só um parênteses aí para te ajudar. Eles odiavam, sim. Tanto é que na época, os judeus, quando um judeu queria xingar um outro judeu, ele chamava de samaritano. Então, Olha que interessante. Para a gente ter uma noção do nível de separação que era. E os discípulos não passavam na cabeça deles, não vamos passar em Samaria, perda de tempo, ninguém ali quer receber a palavra e tal e tal. E aí a gente entra como é que era a estratégia de Jesus, né? Respondendo um pouco do que o Evandro trouxe. Jesus pensava completamente diferente, né? Ele já deixou nesse exemplo aqui para nós o seguinte: não julgue nenhum povo, não julgue nenhuma cultura, nenhuma pessoa, porque às vezes o Espírito Santo já está trabalhando lá. Quando a gente chegar, as pessoas já estão necessitando, estão precisando, estão esperando a palavra. Então Jesus parou ali, falou com a mulher, resumindo um pouco, né? Falou com a mulher samaritana, deu atenção, fez amizade com ela, conversou sobre a vida dela, ouviu-a, né? Ouviu o que ela tinha para compartilhar ali com ele. Então já é uma parte da estratégia de Jesus, ou seja, ele demonstrava amor, né? Amor, compaixão, amizade. Antes de qualquer pregação, ele sempre demonstrava essa compaixão, esse companheirismo, amor, enfim. Então ele fez isso com a mulher ali, com a mulher samaritana. E o que aconteceu depois? Se vocês continuarem lendo a história, ela voltou lá para a cidade, contou, pregou para um monte de gente aceitou, veio atrás de Jesus, e aí o impacto foi muito grande. Então, assim, a gente vai até falar um pouco mais, né, sobre amizade, verdade, enfim, mas o principal é isso: Jesus demonstrava muito amor pelas pessoas, não importava quem era. Tanto é que um dos motivos que os fariseus, né, que os judeus não atacavam Jesus, é porque ele sentava, conversava com qualquer tipo de pessoa, não tinha distinção. Então era coletores de impostos, que todo mundo odiava, que eram traidores do povo judeu, né? Ele sentava com prostitutas, enfim, com todo tipo de pessoas para conversar, fazer amizade, amar, e depois, sim, passar a palavra, né? Passar o evangelho. Então, acho que, principalmente, assim, um resumo de como Jesus atuava era assim, né? Muito bom. Eu destaquei aqui uma frase no meu estudo durante a semana, que Jesus, ele não apenas aproveitava as oportunidades para evangelizar as pessoas, ele criava as oportunidades. Nesse caso da mulher em Samaria, é muito claro que Jesus criou essa oportunidade. Todos os judeus, por costume, era uma tradição, eles não passavam por Samaria para sair da Judeia e chegar até a Galileia. Eles faziam uma rota alternativa, onde eles andavam, viajavam dias a mais, só para não passar no meio daquele povo que para eles era um povo impuro. E Jesus, ele coloca na sua agenda: não, nós vamos passar por Samaria. Se Jesus não tivesse feito isso, tivesse seguido a rota alternativa assim como todo mundo fazia, aquela mulher, e não apenas aquela mulher, porque ela foi o ponto propulsor para que outros conhecessem sobre Cristo, aquela mulher e os outros que conheceram a Cristo não teriam conhecido o Evangelho se Jesus não tivesse criado aquela oportunidade. E eu aprendo com isso, né? Uma estratégia para nós hoje. A gente não pode apenas esperar as oportunidades aparecerem, mas nós temos que criar oportunidades para que mais pessoas possam conhecer a Cristo e o Evangelho. Esse era o exemplo de Jesus, né? A gente viu na lição também, Mateus, que Jesus, ele impactava as pessoas não apenas pelos seus discursos. E aqui é uma coisa muito interessante. A gente vê na Bíblia que Jesus teve alguns discursos ali, o mais conhecido, o Sermão da Montanha. Jesus falou por muitas vezes, Jesus discursava para as pessoas, e ali ele apresentava as verdades do reino dos céus. Mas as ações, as atitudes de Jesus foram muito maior
muito maiores do que os seus discursos e as suas palavras. E a pergunta é a seguinte: como a lição dessa semana nos mostrou que as atitudes de Jesus impactavam as atitudes das pessoas alcançadas por ele. Como que o que Jesus fazia impactava e transformava a vida daqueles que recebiam essas ações, vamos dizer assim. Então, falar de como que era Jesus, do que ele fazia, das ações, o próprio João fala que se fosse colocar tudo que Jesus tinha feito, ele disse que não daria espaço para colocar, em todos os livros do mundo não teria espaço para colocar tanta coisa que aconteceu, né? E na lição de segunda, da lição dos adultos, fala de duas histórias que Jesus passou. A primeira com uma mulher judia, que ungiu ele, parece que ele foi legal com ela, o pessoal disse, olha o que essa mulher está fazendo, Jesus disse, não, deixa ela quieta aqui, ela está comigo, está de boa. E para outra, uma mulher cananeia, ela chegou para ele, pediu ajuda e Jesus até ignorou, foi trigrosso com ela. E depois não xingou não, né? Mas falou de uma forma não tanto educada, parece, né? E por que Jesus tratava duas pessoas que estavam buscando a verdade, que a gente já estuda essa semana, que era ele mesmo, de maneira tão diferente? E a resposta que eu vejo para isso é que cada pessoa tem um caminho para encontrar a salvação, para encontrar Jesus. E isso a gente pode ver atualmente. Tem gente que nasce na igreja e já tem a verdade, os pais ensinam, mas também tem gente que talvez até passe por dificuldades, perseguições, a família julgue, não influencie para o lado contrário nessa busca, sabe? E cada um tem os seus desafios, não estou dizendo que a história de ninguém é mais fácil, mas o importante no final dessa história, como que terminou essas duas histórias, né? Tanto da mulher cananeia quanto da mulher judia. Elas conseguiram o que queriam, que era a cura e a redenção dos pecados dela, né? E dentro da atitude de Jesus, por que elas conseguiram o que queriam? Por que apesar de, através de caminhos diferentes, elas chegarem no mesmo lugar? Pelo que o Marlon falou aqui, Jesus ele não discriminava as pessoas, não importava se tu era judeu ou se tu era de outro povo. Na verdade, essas conversas que ele teve com as mulheres foi, na verdade, um teste, né? Para aumentar a fé de cada uma delas, e isso ele faz com qualquer um aqui hoje. Às vezes a gente passa por dificuldades mesmo, coisas que a gente não entende, para aumentar a nossa fé em Deus. E assim, o que eu tiro para mim hoje, né? Assim como Jesus fazia, a gente também deve fazer. Que ele não via as pessoas como pecadoras, não apontava os pecados, mas ele ia lá e ajudava as pessoas. Ele tinha diálogo com elas como se elas fossem normais. Imagina um rabino falando com uma mulher samaritana, por exemplo, na história do poço. Ninguém nunca ia pensar nisso, mas Jesus não. Jesus ele sabia que isso era cultural, que a mensagem que ele tinha para passar era muito mais forte do que uma diferença entre povos, uma diferença entre religiões, entre sexos, entre qualquer coisa. E ele ia atrás das pessoas porque elas estavam buscando essa redenção. E a gente deve olhar para o outro também da mesma forma. Não como alguém que está pecando, que está errado, que está fora da igreja, mas como alguém que está buscando a verdade, assim como nós. Que a gente não que a gente seja melhor, mas apontar quem pode mudar, quem é essa verdade que é Jesus. E é o que Jesus fazia, porque ele era a verdade. E a gente, como cristão, também deve fazer. Muito bom. Jesus ele tinha o feeling do evangelho, né? Isso que é interessante. A principal missão de Jesus, o seu propósito, era transformar a vida das pessoas. Jesus não pensava em outras coisas primeiro. Ele pensava nisso primeiro. Essa era a sua prioridade. E aí, como essa era a sua prioridade, Jesus sempre olhava com os olhos, pensando o seguinte: o que eu devo fazer para alcançar essas pessoas? Se nós tivéssemos esses olhos hoje, né? Às vezes nós nos relacionamos com muitas pessoas todos os dias. Nós temos aí colegas de trabalho, nós temos colegas de faculdade, nós temos aí vizinhos, nós temos amigos. E às vezes o nosso relacionamento com essas pessoas é apenas um relacionamento informal. É o cara que eu jogo bola com ele, é o camarada lá que eu assisto um jogo de futebol com ele, é o camarada que vai para a academia comigo. Mas a gente não olha para aquelas pessoas pensando assim, como possíveis candidatos ao reino dos céus. Jesus ele tinha esse olhar, ele tinha essa visão. E ele pensava, o que eu devo fazer para alcançar essas pessoas? Às vezes era ser um pouquinho mais duro, como foi com a mulher cananeia, às vezes era ser mais compassivo, mais amoroso, mais compreensivo, como ele foi, por exemplo, com a samaritana e com Maria. Então veja, esse olhar de Jesus que é o que trazia a diferença na sua vida. Ele olhava pensando sempre para as pessoas como candidatos para o reino dos céus. Hoje muitas vezes nós fazemos o inverso, né? Nós olhamos para as pessoas de forma normal, natural,
e nós esperamos que elas sejam despertadas pelo Espírito Santo, e a gente sabe que o Espírito Santo faz isso também, mas que nos procurem e perguntem assim: ei, Evandro, você sabe da Bíblia? Você sabe de Jesus? Você pode me dizer? Não, a gente tem que ir atrás também, né? A gente tem que fazer, nós temos que alcançar as pessoas. E olhar mesmo, às vezes, as pessoas esperam de nós atitudes diferentes. E nós, geralmente, fazemos sempre as mesmas coisas. Vou dar um exemplo bem básico aqui, tá bom? Por muitas vezes, na sociedade onde nós vivemos, os nossos princípios como cristãos, eles são desafiados. Em vários sentidos. Às vezes numa questão de gênero, às vezes numa questão de fidelidade a Deus, às vezes numa questão de honestidade. Na sociedade onde nós vivemos, os nossos princípios cristãos, eles são diariamente testados, provados e até mesmo ridicularizados. E geralmente nós cristãos fazemos o que quando isso é feito? Ou quando nós vemos uma pessoa que não se encaixa talvez no nosso estilo de vida, nos nossos princípios. Geralmente a nossa atitude natural é atacar. Olha, você não deveria fazer isso, você é um pecador, você é isso, você é aquilo outro. E a gente usa a verdade que, na verdade, ela serve para nos libertar. Nós aprendemos isso na semana de oração, essa semana. E a verdade é Cristo, nós usamos essa verdade para bater nas pessoas. E olha só que coisa interessante. Quando nós, como cristãos, fazemos isso, nós estamos dando razão a essas pessoas a continuarem a odiar a fé, a religião e talvez o nosso Deus. Porque é isso que elas esperam. É como se eu chegasse hoje, Marlon, e te desse um soco na cara. Um exemplo, ou tivesse feito algum mal para ti. Eu, como ser humano, o que eu esperaria é que tu fizesse o mesmo. Ou tu ia sentar-lhe a mão em mim também, ou tu ia fazer alguma coisa para me perder. É isso que eu espero de ti. É isso que tu esperaria de mim. A gente espera o revidar, a gente espera o fazer igual, a gente espera a justiça, a gente espera a raiva. Jesus não fazia isso. Jesus tratava as pessoas de uma forma que elas não esperavam. A mulher de Samaria, por exemplo, não esperava que um judeu, um mestre, um rabi estivesse falando com ela ao meio-dia. Era vergonhoso os homens serem vistos falando com as mulheres. Ela não esperava isso. Ninguém esperava isso. Mas Jesus não estava preocupado com o que as pessoas esperavam. Ele estava preocupado em alcançar aqueles que precisavam ser alcançados. A gente aprende muito com isso, né? E a gente aprende também, Marlon, que na verdade, Jesus aqui, ao desenvolver o seu ministério, ele tinha uma essência. E a pergunta é a seguinte: qual era a essência do ministério de Cristo? Qual era, já vimos aqui uma base, mas qual era a sua preocupação maior, o que Jesus mais oferecia às pessoas? Não tem como não aprender muito com Jesus sobre amor, né? Sobre compaixão. A gente falou um pouco disso desde o início, mas uma parte aqui até da lição se intensifica, porque a gente está falando de apresentar a verdade, que é uma missão que nós temos, né? Como cristãos, que Jesus deixou para nós, apresentar a verdade, mas também, outro exemplo que ele deixou, que é a essência de todo o evangelho, é apresentar essa verdade com amor. Né? E aí, como é que nós levamos esses dois? Né? A lição deixou bem claro que a gente fazer amizade por si só com as pessoas não vai levar ninguém a se converter a Cristo, só amizade. Tá? Não é que isso não vá ter uma influência, mas a lição deixou claro, só fazer amizade, vai levando e nunca apresenta a verdade para a pessoa, é muito difícil que a pessoa vá se converter, mas também ela traz o contrário de que se a gente tratar as pessoas com inimizade, né, com grosserias e etc., muito provavelmente ela vai criar uma barreira, né, vai criar um preconceito com a palavra depois. Só que o importante aqui que a gente pode entender disso tudo é justamente isso, ter um certo equilíbrio entre apresentar o que precisa ser apresentado para as pessoas e ter o amor para com elas, né? Ter a amizade. Então, Jesus fazia muito disso. E aí eu pego um pouco do que a gente já vem conversando, assim, Jesus nunca teve preconceito com as pessoas, nunca julgou as pessoas antes, né? Então era sempre de braços abertos, sempre com compaixão, sempre com amor, e depois ele acabava apresentando sempre também a mensagem, né? Sempre apresentava o evangelho. Então, assim,
Até me veio agora uma ideia assim, para a gente exemplificar. Se a gente pegar, digamos que a gente coloque 10 pessoas aleatórias na nossa frente, e de primeira a gente já chega nessas pessoas, vamos sentar aqui, vamos abrir a Bíblia, eu tenho algumas verdades para apresentar para vocês, e tal, e tal, e tal, e tal. Qual o percentual de pessoas que possivelmente vão aceitar a mensagem assim, né, sem nunca ter me visto, sem nunca me conhecer? Agora a gente faz um outro exemplo, pega 10 pessoas, abre o seu coração, faz amizade com elas, né, mostra amor, ou ouve essas pessoas, vê o que elas precisam, atua mesmo na vida delas, e depois, junto com isso, a gente apresenta a verdade. Também qual é o percentual que a gente possivelmente vai ter de pessoas, né, que vão aceitar o Evangelho? A gente tem exemplos que estão assistindo, tem exemplos aqui na igreja, eu tenho certeza, de pessoas que aceitaram a palavra de Deus por essa porta, né, por essa porta do amor, por essa porta da compaixão, que isso era a essência de Jesus, né, quando ele estava aqui na terra, era o que ele pregava e fazia todos os dias, né, sempre. Até no início da lição diz que Jesus nunca foi arrogante, né, nunca, na passada dele aqui. O pastor falou um pouquinho antes, ele às vezes, na estratégia de Jesus, ele usava um pouco de uma coisa mais, não posso dizer dura, firme, né? Mas para fortalecer, que nem a mulher cananeia, para fortalecer a fé dela, ele deu uma ignorada, né? Vamos ver essa mulher fortalecer a fé dela, continuar atrás, buscando a cura da filha, né? Então, Jesus usava uma ou outra estratégia, mas nunca foi arrogante, era sempre, sempre com amor, né? Sempre. E terminando essa parte, eu acho que não é fácil, né? A gente não, falando para todos nós, não é fácil a gente não ter preconceito, às vezes, quando entra uma pessoa na igreja completamente diferente dos nossos padrões, do que a gente está acostumado, a gente toma choque, mas Deus deixou bem claro, nunca julgue essas pessoas, né? Não julgue, primeiro a gente precisa dar amor, né? Principalmente, assim, que é o que ele fez. E também a gente pode ver, por exemplo, num relacionamento de pai e mãe com um filho, talvez. Se tu criar a criança só com amor, por exemplo, deixar ela fazer o que ela quiser, eu amo ela. Se tu ama ela de verdade, tu vai ensinar o que é certo e o que é errado, mas com amor. Tu vai ser duro com ela às vezes? Vai, mas para ela crescer. Porque se tu não for duro com ela, ela vai ser mimada e não vai ir para frente, entende? Então, a mesma coisa acontece na fé. Às vezes a gente precisa passar por problemas, às vezes Deus precisa ser duro com a gente, mas é para o nosso bem, entende? No futuro, Ele sabe o que vai acontecer no futuro, Ele sabe que aquele caminho, apesar de todos os problemas, é o melhor que vai conduzir a gente pelo caminho certo. Eu vi um comentário, bem nessa linha, diz assim: a verdade sem amor leva as pessoas a um fanatismo. E o amor sem a verdade leva as pessoas a um liberalismo. Então eu posso fazer qualquer coisa, não existe um padrão, não existe um certo, não existe um princípio, eu posso fazer o que quiser, é só amar, ama quem quiser, da forma que quiser. E a verdade também sem amor, ela traz o fanatismo. Não, é só fazer isso, 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 não precisa amar as pessoas, não precisa se preocupar com ninguém, os outros que se danem, você tem que fazer isso, isso, isso. E a gente vê que Jesus ele buscava esse equilíbrio, né? Nós não podemos nem ir para o lado do fanatismo e nem ir para o lado do liberalismo, nós temos que viver, a vida do cristão deve ser uma vida de equilíbrio. Muito bem, dentro desse contexto da lição, Mateus, a gente vê que a nossa vida como cristão, na verdade, é um eterno evangelismo. Todos os dias nós pensamos nisso. Pensamos em levar pessoas para Cristo. Só que dentro do processo de evangelismo, a gente vê, e a lição dos jovens essa semana nos apresenta, que há 2 momentos. E mais uma vez, Jesus usa a ilustração da agricultura, né? Que é o momento da semeadura, onde você vai semear o grão, onde você vai plantar, e o momento da colheita. A pergunta é, Mateus, qual a diferença dos dois e quais exemplos nós temos desses processos hoje? O que seria hoje, no nosso contexto, a semeadura e o que seria hoje, no nosso contexto, a colheita, por exemplo? Então, pastor, na lição dos jovens, umas semanas atrás, a gente estudou essa semeadura em outra parábola de Jesus, que é aquele lança sementes e algumas caem no meio do caminho, outra no espinho, nas pedras, e só algumas dão certo. E realmente esse é o caminho da semeadura. É o primeiro contato que a pessoa vai ter, através da amizade com alguém, do testemunho, de ela ver as ações da pessoa, e dela vai notar. Porque as pessoas elas estão buscando algo que dê sentido à vida delas. E essa é a verdade, principalmente no mundo hoje, e o coronavírus está aí, mostra que muita gente achava que tinha, entre aspas, tudo, mas realmente não tem nada.
Elas estão buscando algo a mais. E quando elas veem isso em alguém, elas vão atrás. E daí entra o processo da colheita, que é realmente aquela semente que deu fruto, tu ir atrás, fazer um estudo bíblico, mostrar a verdade, mostrar Jesus, mostrar o amor às vezes sendo firme, mas o amor. E daí sim, essa é a colheita, a pessoa entender e ir atrás de Cristo por ela mesma e ela, a partir dali, ser uma discipuladora e uma seguidora de Jesus. Muito bom. E a gente tem que entender também que o Espírito Santo ele atua nos dois processos, né? Mas o processo, o primeiro, a semeadura, ele depende também do poder do Espírito Santo, mas depende da gente, principalmente. A gente tem que lançar a semente. Os anjos do céu queriam fazer isso, queriam completar essa obra, mas a gente tem que lançar a semente. E já a parte da colheita também existe o nosso papel de ensinar essa pessoa e conduzir no caminho correto, mas é uma obra mais intensa ainda do Espírito Santo. É Ele que vai convencer a pessoa do erro, vai transformar e vai fazer com que ela tome essa decisão, então. Muito bom. A última perguntinha, então, para o meu amigo Marlon, os últimos 2 minutinhos aí. O texto-chave da nossa lição dessa semana, a lição dos adultos, está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Se quiser ler aí, Marlon, fica à vontade. A pergunta é, baseado nesse texto, Marlon, que chamado Deus faz para cada um de nós? Vou ler o texto, ele responde por si só, né? Sendo bem direto aqui. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que significa esse verso? Qual é o chamado que está sendo feito para nós aqui, né? Que a gente tem que estar preparado todo dia, todo momento, todo minuto, para responder o porquê que a gente tem essa esperança. Quando a gente for questionado em qualquer lugar, hoje a gente vai ser menos questionado, né, na faculdade, em ônibus, etc., em outros lugares, no trabalho, enfim, mas a gente pode ser questionado através da internet e tal, mas assim, a gente tem que estar preparado sempre, a cada momento, para falar, não deixar isso guardado. Quando alguém perguntar, não tem, vou falar depois, tal. Está claro aqui no verso, né? Sempre esteja preparado para dizer o porquê que você tem essa esperança, porquê que você tem essa verdade. Se alguém perguntar, não, é por causa disso, Jesus, vida eterna, salvação, etc. Então, é um chamado claro para nós, cristãos, sempre compartilhar com as outras pessoas, né? Porque, como diz o verso lá no início que a gente leu, a seara a seara é grande, né? Só que tem poucos trabalhadores, poucos mesmo. Se a gente pensar que a seara tem 7 bilhões de pessoas, né? Digamos que é o mundo inteiro, praticamente, e tem pouquíssimos trabalhadores, então a gente esteja sempre preparado para falar a palavra de Deus, né? Então, acho que essa é a mensagem direta para nós. E explicar também, né? Porque esse verso não só diz para tu mostrar para as pessoas que tu é um cristão, mas por que tu acredita nisso e não naquilo? Às vezes diferença, assim. Porque realmente a fé é uma coisa, tu acredita talvez num milagre e na ressurreição, porque a fé é uma coisa racional. E quanto mais tu busca isso, mais se torna evidente, entende? E esse verso nos chama para estudar e para não provar de uma forma, tá aqui a verdade, mas mostrar, eu acredito nisso por causa disso, disso e disso. Apresentar para a pessoa a mensagem. Muito bom. Esse texto é um texto muito importante, ele nos faz um convite, você vai entender agora, mas não entenda da forma errada, é um convite positivo também, não é negativo. Mas ele nos faz um convite a viver uma vida questionável. O que seria viver uma vida questionável? O texto diz que nós devíamos estar preparados quando as pessoas questionarem sobre a nossa fé. Mas quando que as pessoas vão questionar sobre a nossa fé? Quando nós demonstrarmos através da nossa vida, das nossas atitudes, que nós seguimos a um Deus. Então o grande problema hoje, por que as pessoas não me perguntam sobre a minha fé? Talvez eu não estou vivendo uma vida questionável. Não está testemunhando, né, com a vida. Talvez a pessoa olhe para mim, para a minha vida, para o meu estilo de vida e vê em mim a vida que muitos outros têm. Não vê algo diferente, não vê algo que pode impactar. Então esse é o desafio e o apelo que esse texto faz, né? Viver uma vida questionável, no bom sentido. Onde as pessoas vão olhar para mim e falar assim, peraí, por que em meio a esse vírus, essa pandemia, está todo mundo desesperado, por que você está tranquilo? Por que você é menos estressado, você parece uma pessoa descansada? Por que a sua família é bem estruturada, a sua família é diferente? Por quê? Viver uma vida questionável. Nosso tempo acabou, a lição da semana foi muito boa, mas nós aprendemos aí grandes lições para a nossa vida. Marlon, encerra para nós com uma oração? Encerro sim. Vamos fazer em pé ou ajoelhados? Pode ou ser assim mesmo? Tá. Então,
curvem sua fronte, vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Querido Pai, Senhor que está nas alturas dos céus, te agradecemos imensamente. Em meio a toda essa situação, ainda temos a oportunidade de estar aqui na tua casa, principalmente quem está em suas próprias casas também, Senhor, podem estar acompanhando, podem aprender um pouco da tua palavra. Muito obrigado por essa revelação que nos trouxe hoje, dessa lição também, que podemos conversar um pouco. Que essas palavras possam estar em nossas vidas e nós também possamos passar para outros. Pedimos que esteja conosco no restante deste culto desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Marlon. Muito obrigado, Mateus. Obrigado você também que está nos assistindo. Continue conectado conosco para o restante da nossa programação.